E, afinal de contas, o nosso país é o 7º país do mundo em feminicídio. Não estamos bem na fita, né? O Brasil se destaca na questão da violência contra a mulher. Somos o 7º país em assassinatos de mulheres. Nos últimos 10 anos, 43.700 mulheres foram assassinadas, sendo que 40% foram cometidos no ambiente doméstico, tendo como autores os companheiros delas. Lembra quando a gente falou sobre violência doméstica, abuso, estupro, e que isso acontecia no âmbito familiar, dentro de casa em geral, ou com avós, tios, whatever? Os assassinatos são por aí, no mesmo teor. Esse número aumentou brutalmente na última década, ou seja, em vez de melhorar na contemporaneidade, com o assunto mais debatido, mais aberto, tudo, em vez de melhorar, não, aumentou na última década em 20%. 20% em relação à década passada. Então, os desafios em relação ao fenômeno social violência requer a implementação de leis e programas efetivos, os serviços de atendimentos às vítimas de violência, políticas públicas, etc. Ações que considerem diferentes aspectos e que tenham como base a mudança de mentalidade do brasileiro em relação ao machismo e a desigualdade de gênero também, porque eles devem ser avaliados e implementados no âmbito da família, da escola, dos meios de comunicação, para que haja transformações no contexto da vítima, do agressor, dos envolvidos e de toda a sociedade. A família desempenha, indubitavelmente, um papel decisivo na educação formal e informal. Em seu espaço é que são absorvidos os valores éticos e morais e onde se aprofundam os laços de solidariedade. É também dentro da família que se constroem as marcas entre as gerações e são observados os valores culturais. Somente a criação de leis não é suficiente para conter essa criminalidade, nem tampouco o comportamento violento, de jeito nenhum. Cabe-nos refletir sobre possíveis soluções que não visem somente a punição, mas a mudança da conduta. As gerações futuras poderão conhecer o contexto e perpetuar a herança do modelo social violento dos dias atuais que a sociedade brasileira vive e escolhe como conduta para a solução dos problemas sociais, a prisão de segurança máxima, os depósitos de presos, o excesso de repressão, a lógica de julgamento dos crimes baseada nos seus critérios de normalidade, considerando alguns como inimputáveis. Esse processo de mudança cultural no ambiente familiar é o principal aspecto a ser implantado para que sejam garantidos os direitos sociais e fundamentais, em especial no que diz respeito às mulheres, que continuam sendo rotuladas como determinados papéis sociais que as identificam na cultura brasileira como inferior ou em situação de desigualdade em relação aos homens. O valor dado pela sociedade ao papel masculino se reflete na forma de educar meninos e meninas. Enquanto os meninos são incentivados a valorizar a agressividade, a força física, a ação, a dominação e a satisfação de seus desejos, as meninas não, elas são valorizadas pela beleza, pela delicadeza
pela sedução, pela submissão, dependência, passividade e o cuidado com os outros. A manutenção do padrão de gênero, portanto, é um dos fatores que mantém a violência de gênero, perpetuando uma relação de poder e subordinação que vai da mais sutil coação à mais cruel tortura. É necessário empreender uma verdadeira mudança de valores, educando homens e mulheres num ambiente onde haja igualdade de gênero. E aqui eu vou dar um pequeno exemplo. Eu tenho filho de 39 anos, filha de 41, e eu vejo que há uma mudança no meio deles significante. É completamente diferente da minha geração e do que foi da geração da minha mãe. Completamente diferente. Os homens, meu genro, meu filho, e todos os amigos do meu filho, que eu rodo por lá, eles são pais, mães, igualzinho uma mãe. Não muda nada. Eles atuam como mães, eles tiram como mães, totalmente. Não há. Agora, isso é uma nata, um núcleo ainda muito pequeno de gente, porque nas classes mais baixas isso não é assim, não ocorre, e nós vamos falar mais adiante sobre isso. Mas já há uma mudança, isso é extremamente gratificante de se ver, já há uma mudança bastante grande, e uma curiosidade que eu estou começando a pensar é que, por exemplo, o meu filho tem 39 anos, se separou da mulher. E todos os amigos, ele tem atualmente acho que uns 7 amigos que estão separados com filhos. Então, eles se encontram com a criançada, só os homens e a criançada, fazem churrasco, passam sábado e domingo, na maior farra com as crianças, os amigos todos e tudo. E eu fico indagando, escuta, quem vai casar de novo? Quem vai constituir família de novo? Nenhum tem a menor intenção. Óbvio que eles saem, têm os affairs deles, as noitadas, não sei o quê, mas nenhum tem intenção de casar novamente por agora. E eu fico me perguntando o que é isso, né? Porque é claro que nós temos uma participação, os pais, alguma coisa, né, deixaram aí em relação. Realmente, foi uma geração, minha geração foi uma geração que se separou muito. Minhas amigas, basicamente, quase que todas, são poucas as que são casadas, tenho algumas casadas, mas são poucas, e eles casam, têm filho, e quando saem disso, não querem saber de casar novamente, o que é raro, porque se você pega um cara de 50, 60 ou 70 anos e fica viúvo, ou morre, ou resolve se separar, não sei o que, ele casa em 3 tempos. É insuportável para esse homem ficar sozinho, muito raro. Na geração seguinte, não, eles já estão querendo outra coisa. Mas aí continuemos aqui. A reconstrução social de papéis e a ruptura com os padrões culturais devem ser extensivas a todos, para que possa se compreender a violência como fenômeno social negativo, valorizando a condição da mulher no ambiente familiar, principal eixo dessa mudança cultural. Para tanto, é preciso que homens e mulheres se conscientizem da importância de mudar a mentalidade comportamental, enfatizando a divisão de responsabilidades, o respeito à dignidade humana, tanto da mulher quanto do homem. No campo do direito, é fundamental que os operadores do direito realizem uma compreensão mais ampla da lei da Maria da Penha, né? Oferecendo condições mínimas de proteção e garantias de direitos
analisando a lei com cuidado e respeito para que possam proteger a família e os direitos de todos os cidadãos. Nesse aspecto particular, a Lei Maria da Penha incentiva a promoção da transformação da cultura da violência através de medidas educativas da vítima, do agressor, da família e da sociedade. Nas últimas décadas, as manifestações sociais e mudanças políticas deram uma amenizada na situação da submissão da mulher ao homem e a violência de gênero, oportunizando ao combate a esse tipo de crime. O contexto atual da violência passional mobiliza estudiosos de diversas áreas para buscarem soluções ao problema da violência contra a mulher. Porém, as políticas públicas ainda não tiveram resultados favoráveis o suficiente para conter a violência, verificando-se sua continuidade e reincidência desse delito, bem como se percebe a dificuldade de inserção social dos que cometem esses atos. É difícil, depois que eles matam, para eles se reintegrarem à sociedade, é difícil. Há uma cultura no nosso país que leva à violência. A história da estruturação social em torno do patriarcado, da submissão feminina ao sexo masculino, da exclusão da mulher e da consequente violência contra ela, bem como dos recursos jurídicos que foram, ao longo do tempo, constituintes da impunidade ou do combate à violência de gênero. A mídia, em nosso país, de alguma forma ocupa um papel disseminador do fenômeno. Haja visto que, ao mesmo tempo, acusa o criminoso e exalta seus crimes, reproduzindo dessa forma a percepção culturalmente aceita de que a vítima é responsável por seu sofrimento e morte. Então, aquelas moças que foram estupradas, assassinadas, mas elas estavam andando de biquíni na rua, elas estavam dando bola para o cara, enfim, tem N exemplos. A mídia, na verdade, teria que participar do processo educativo contra a violência. A cultura brasileira legitimou por um bom tempo o assassinato de mulheres sob o pretexto do adultério. A diferença entre homens e mulheres era visível, já que, enquanto a relação sexual da mulher fora do casamento constituía adultério, para o homem era considerado concubinato. Apesar de, em 1916, que alterou essa visão, considerando adultério para ambos os cônjuges e razão para desquite, essa alteração não mudou o costume de matar a esposa ou companheira. No contexto da família, a cultura da violência de gênero afeta as famílias em todos os aspectos. No aspecto social, o histórico de violência é aprendido pelos filhos, que aprendem, na convivência com a violência, a também praticá-la. Assim, a violência gera violência, sendo o fator social relevante na busca de soluções para o fenômeno. A educação em um lar sem violência, dentro de um padrão social de justiça, está diretamente relacionada à segurança pública, já que é comprovado que, na maioria dos casos, filhos violentos se tornam homens violentos. Ao combater a violência contra a mulher, está se curando a família e seus membros com efetivos reflexos na sociedade. A família tem importante influência na aquisição de modelos agressivos pelas crianças. Pais que utilizam a punição estão mostrando a seus filhos que a violência é uma forma apropriada de resolução de conflitos e de relacionamentos entre homens e mulheres. Crianças que sofrem violência física e negligência apresentam maior risco
para cometer crimes violentos posteriormente. As evidências reforçam a tese de reprodução da violência entre gerações de crianças expostas a interações agressivas com suas mães e pais, bem como a probabilidade de se tornarem agressivas e de serem rejeitadas por seus pares. Violência doméstica é algo grave, e a principal, que é a violência contra a mulher, precisa ser debatida tanto nos ambientes escolares quanto na sociedade de forma geral. A educação da sociedade é considerada como essencial no combate à violência de gênero. É necessário debater o gênero e a desconstrução do machismo, de modo a modificar a cultura da sociedade brasileira, como forma de prevenção à redução da violência contra a mulher. A violência contra as mulheres, em qualquer idade, ocorre em todo o mundo, mas são mais frequentes em países onde prevalece a cultura de dominação masculina, sendo menor em culturas que buscam soluções igualitárias para as diferenças de gênero e implementam medidas para coibir a violência de gênero. Mudar a cultura brasileira de subordinação de gênero requer que se tomem medidas de enfrentamento da cultura machista e patriarcal, com políticas públicas que atuem de forma a modificar a discriminação e a incompreensão a respeito dos direitos das mulheres. As pesquisas e programas sobre violência de gênero priorizam a vitimação da mulher, tentando explicar a violência do homem contra a mulher. Porém, se observa que ambos, homens e mulheres, possuem conflitos e mecanismos de defesa muito semelhantes. Assim, o mito de que a mulher é a única vítima da cultura machista precisa ser revisto e ressignificado à luz da subjetividade, para que não sejam realizadas interpretações unilaterais e simplistas. Os homens nessa cultura têm permissão para agir de forma violenta, mas não para modificar sua pauta de comportamentos. Algumas pesquisas buscam explicação para a violência masculina no campo da biogenética ou médica, com explicações hormonais, predisposição genética ou influência da testosterona. Uma grande bobagem, né? Contudo, a influência da herança cultural, que não é transmitida pelo DNA, mas pelo meio simbólico, da linguagem, dos laços afetivos, é a motivação mais comum, sendo essa também a que pode ser construída ou destruída por meio da transformação de mentalidade ou de comportamento. Em relação aos homens, a prevenção da violência requer a discussão e a produção de conhecimentos que levem em conta os papéis sociais de homem e pai na família e na sociedade, de modo que se produza uma revisão e ampliação dos conceitos e valores culturais estabelecidos. Os comportamentos violentos dos homens estão imbuídos da cultura social que serve de base para a construção da masculinidade. A violência é um artifício utilizado para negar e liberar sentimentos pessoais de insegurança e impotência relacionadas a determinadas áreas de desempenho. Por meio da violência, o homem reequilibra o sistema psíquico mediante uma experiência de triunfo, embora fugaz, momentânea. O indivíduo que não possui autoconfiança para enfrentar suas necessidades e frustrações adultas pode fazer uso da violência também para resgatar alguma dignidade para si.
embora fugaz, há uma sensação de grandiosidade em humilhar a vítima e submetê-la. Essa é a forma de demonstrar o poder sobre ela e a situação, embora essa atitude não lhe traga alívio interior. Às vezes, só traz mais irritação e depressão. Os homens, às vezes, constroem armaduras que os isolam do contato afetivo com o próximo. Eles, muitas vezes, são criados desde a infância para não expressar emoções e sentimentos de medo, dor, carinho. A raiva é das poucas que é permitida. Outro item seria o fato deles crescerem observando atos de violência realizados por outros homens, muitas vezes seu pai. Essa seria a norma a ser seguida. Identificaram alguns pontos básicos que definiriam o código de virilidade que são aceitos pela sociedade. Um deles, ser competitivo. O homem não pode ter medo, tem que estar preparado para competir e vencer. Ser sexualmente potente. Ele precisa saber conquistar e manter mulheres a seu lado. Um homem traído ou abandonado por sua mulher vê sua virilidade questionada. Ter autocontrole. Não pode mostrar fraqueza ou emotividade. Ser um bom provedor. Deve ser capaz de providenciar o sustento de sua família. Fazer-se respeitar pela mulher. Ele não pode ser contestado por uma mulher diante de outros homens, porque isso o desmoralizaria. Caso ele não consiga satisfazer as expectativas impostas pelo sistema cultural em relação à sua masculinidade, sente sua identidade ameaçada e, não podendo mostrar-se fraco, utiliza a força para impor-se. Trazer um novo olhar sobre o homem e seu papel nas ações de violência contra a mulher é um debate necessário, mas não se pode deslocar o discurso feminista, já que foi a partir de seus esforços que a violência contra a mulher foi percebida um grave problema de saúde. É necessário que se tomem iniciativas para a criação e implementação de programas educativos para ambos, homens e mulheres. A abordagem da violência de gênero não deve ser voltada somente a vitimizar a mulher, embora esta seja a mais visada. É preciso educar a mulher, o homem, a sociedade, para que as ações de prevenção da violência causem um impacto positivo na transformação da nossa cultura arraigada. E aí eu vou terminar para vocês umas musiquinhas que tocam nas rádios, onde toda a população escuta. Só surubinha de leve, de Diguinho. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha. Brota e convoca as puta. Mais tarde tem fervo. Hoje vai rolar suruba, só surubinha de leve. Surubinha de leve com essas filhas da puta. Taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua. 2. Vidinha de balada, Henrique e Juliano. Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada e dar outro gosto para essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo, sim. Vai por mim, igual nós dois não tem. Se reclamar, você vai casar também, com comunhão de bem. 3. Milambe, Raimundos. Me dê agora seu telefone, outro dia a gente se liga. Eu quero te levar para onde dá um frio na barriga. Me fala a verdade,
Quantos anos você tem? Eu acho que com a sua idade já dá para brincar de fazer neném. Sinto amigo lhe dizer, mas ela é de menor. Isso é crime. Baile de favela. MC João. Que ela veio quente e hoje eu estou fervendo. Quer desafiar, não estou entendendo. Mexeu com R7, vai voltar com a chota ardendo. Que o Elipa é baile de favela, que o Marconi é baile de favela, e o São Rafael é baile de favela, e os menor preparado para fuder com a checa dela. Mulheres vulgares, racionais, Max. Mulheres vulgares, uma noite nada mais. E aí, Brown, cola aí e tal. Fala aí a tua parte e tal. Falo sim, mano. Peraí. É bonita, gostosa e sensual. Seu batom e a maquiagem a tornam banal. Será mal, fatal, legal, ruim. Ela não se importa. Só quer dinheiro. Pau que nasce torto é o tchan. Tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço, joga ela no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses, você vê o resultado. Obrigada. É desgostoso ouvir isso, né? Está todo mundo sem som, com o som desligado. Está desligado o som. Já liguei. É muito impactante, né? E mostra realmente, né, a gravidade do momento que a gente vive. Fora que não é música. Não se faz mais música com um discurso... É outra concepção de música. Pois é. Eles chamam de música. É música, eles tocam e cantam e dançam esta porra. Pois é. É um desgosto, né? Mas esse capítulo, né, da questão da violência doméstica, eu não acho que seja um problema. Claro que, na grande maioria, é um problema de homens em relação a mulheres, mas a gente também já encontra violências verbais ou até mesmo física entre casais, homens com homens, mulheres com mulheres. Sim, é um casal igual. Né? Então, a pergunta que eu não vou responder, evidentemente, nem suponho que você possa responder, pelo menos não inteiramente, o que da nossa contemporaneidade talvez coloque mais em evidência, porque não dá nem para a gente dizer que agora é mais do que antes. Eu não sei, a gente não tem como fazer essa afirmação. Mas por que isso está mais evidente agora, né? Claro que existem todos os meios de comunicação, mas eu acho também que tem a possibilidade. Acho que hoje aquele que passa algum tipo de violência tem um pouco mais de voz, né? E talvez por isso, e também porque a legislação no mundo mudou em relação a isso, talvez por isso a gente fique sabendo, né, de tantos casos. Por outro lado, e aí acho que isso toca a nós, psicanalistas, o que providencia, talvez seja essa a palavra, né, esse tipo de ação, né? O que está por trás disso, dessa violência doméstica? Por que aquele que está mais próximo é aquele que se transforma, de certo modo, no objeto, né, do seu ódio, da minha violência, da minha
insuportabilidade com a minha vida, a minha angústia. Por quê? Né? O que está em jogo aí? Essa é uma questão que eu acho que vale a pena a gente se interrogar, sabe? Eu acho que quanto mais amor, mais ódio na revirada, né? Quanto mais você se dedica àquele outro, na hora que tem uma reviravolta, uma questão sua, né? Uma questão de um, mas você não acha que talvez tenha uma coisa mais importante aí, que é da ordem da impossibilidade de você adequar aquele objeto que antes era só objeto de amor, adequá-lo ao lugar do objeto idealizado que você tem na cabeça? Porque, enquanto você falava, eu fiquei pensando nisso. O que faz aquele ou aquela que, em algum momento, já foi objeto de amor se transformar no objeto da sua violência? Só pode ser, estou pensando, só pode ser porque você inconscientemente se dá conta, primeiro, da impossibilidade de você adequar esse sujeito aos seus ideais. Em segundo lugar, ao fato de que, de alguma maneira, mesmo que não seja casamento, mesmo que seja enrolamento, um rolo, né? Você se vê amarrado a esse outro por alguma forma. Então, e também porque a convivência, né? Essa intimidade, isso não é uma justificativa, mas talvez seja explicativo. Transforma esse outro naquilo que você vai despejar todas as suas frustrações, a sua angústia, o seu mal-estar. Você agora falou essa coisa da liberdade, me veio à cabeça esse grupo do meu filho e os amigos, que eu disse assim, tem uns que estão separando, porque a farra dos que estão separados, apesar de estarem com as crianças, né? Tá muito a liberdade. O mundo contemporâneo é um mundo de muita liberdade. E um casamento tem essa questão da amarração. O cara está ali amarradinho, a fala daquela mulher que não sei o que, cheguei de trabalho. E aí, tem uma intolerância, né, Cecília? Uma intolerância para a vida de casal. Uma intolerância muito grande. Também eu digo a começar por mim. Eu, hoje em dia, sou extremamente intolerante. Não quero mais homem aqui na minha casa, nem por um cacete. Mas é diferente, Cecília, porque você... Não, eu já tive família, já tive dois casamentos. É diferente. Agora, eu me submeter a um homem não tem a menor hipótese, porque até eu acho que a minha idade vai vir com todo aquele machismo, toda aquela coisa das antigas. Eu né? acho que tem uma insuportabilidade a frustrações. É verdade. Insuportabilidade. Sem dúvida. Eu não sei o que as outras pessoas têm a dizer, mas, enfim, vamos falem deixar... Falem aí, vocês mais jovens. Falem aí. Tem ninguém para falar? Então, Nayara. Oi, Tereza. Tá quando a Tereza falou desse amor que virou ódio, aí eu fico na dúvida, assim, se ainda não continua ou se nunca foi amor, ou se é um amor, né? Meio capenga aí. Exatamente. Estão juntos, né? A Cecília trouxe amor e ódio. Amor e ódio. Amor quando você idealiza. Fulano ou fulana é o meu par perfeito. E depois a decepção de que não existe par perfeito. Exato. E a insuportabilidade de aceitar que não existe par perfeito, que é uma frustração.
Por isso eu Uhum. falei, eu acho que tem uma intolerância. As novas gerações suportam muito mal frustração, impedimentos, limites de ação, limites. As pessoas não suportam. A gente tem ouvido falar de muitos relacionamentos que acabaram, né? Agora, principalmente na pandemia. E não foi por causa da pandemia, né? Uma coisa que Claro já que não. estava ali, Isso. Sem né? dúvida, já estava ali, e essa coisa de ficar o tempo todo junto, mais tempo junto, todo mundo na mesma casa, o tempo todo, É verdade. proporcionou um pá. Verdade. Eu queria falar alguma coisa aqui Vai, sobre a frustração, quando Teresa fala sobre isso, porque isso aí tem a ver com a falta do outro, né? No sentido da castração. E aí é como se ele não pudesse suportar a falta no outro, né? Porque dá de encontro com a dele. E aí eu vi aqui, quando você fala, Teresa, em amarrado, né? Esse amar amarrado, né? Vovó te leva. Esse amar armado, né? Armado no sentido de não ter condição de cumprir com esse lugar no outro. Você não ama livremente. Exatamente. Não é? O amor pode ser para o amor e o armado para esse ódio aí também. Ninguém ama livremente. E a verdade é que idealiza-se, né? E o tempo inteiro. Idealizar é absolutamente frustrante. A tia Cecília. A tia Cecília. Gente, que linda, Alice! Lindona, tá tampando o olhinho. Ela veio pedir para a vovó levá-la para fazer popô. Muito linda. Agora, Cecília, o que você traz sobre essas mudanças, né, de política pública, eu acho que também uma mudança no privado, né, na vida privada, que eu acho que a gente precisa também, mas é tão difícil de pensar isso num curto prazo, nem consigo pensar. Por isso é que eu fiquei muito feliz quando essa geração que está, né, abaixo de mim, dos meus filhos, como eu vi a maternidade, a paternidade deles, eu achei assim, eu falei, uau! Porque, obviamente, que eles carregam alguma coisa desse machismo, não tenho a menor dúvida. Porque eu, por exemplo, no caso, o pai dos meus filhos era um português machistérrimo. Machistérrimo. Fui casar, porque eu casei com 23 anos de idade, então a gente casa porque está apaixonada, aquela coisa, mas o homem era a coisa mais machista da face da terra. Então, é claro que esses meus filhos eles carregam algumas marcas machistas, mas eles conseguiram limpar um bocado disso e se tornarem pais super. O filho é uma mãe. Ele tem. É engraçado que outro dia eu pensei também isso em relação ao meu marido, assim, porque o pai dele realmente também era muito machista. Não ajudava, assim, ajudava, né? Não fazia o seu papel, não cumpria nada em casa com os filhos. E o meu marido é completamente diferente. Aleluia. Né? Mas ainda encontro muitos, assim, tenho muitos amigos maridos de amigas que também não é uma, né? Infelizmente ainda não é uma realidade tão boa, mas a gente está no caminho, né? Mas exatamente, é isso que eu digo assim, pelo menos dá para fazer. Tem uma geração que escutou e que viu, não tem mais essa coisa de a mulher vai fazer a comida, a mulher é que vai. Não, é pau a pau. Vai trocar a fralda igual, vai levar ao colégio igual, vai educar igual. Não tem mais. Os lugares não são tão definidos, né? Os lugares não são tão demarcados. Não, eles estão. A maior parte deles é separado com. Como é que chama? Guarda compartilhada. Guarda compartilhada, exatamente. Guarda compartilhada. Se virem ambos para.
Que, gente, é Semana e uma fim de ótima semana. saída, foi uma ótima saída, né? Assim, tanto para as mulheres, né? E para os filhos, né? Essa Não relação. tem mais negócio de dar pensão. Não tem mais pensão. Exatamente. Vivem tudo. Exatamente. Vivem tudo. Foi bom O para todos, problema né? eu acho que o problema da guarda compartilhada muitas vezes traz assim a coisa da disputa entre o casal também, né? Eu já Exatamente. presenciei algumas situações onde essa criança não se torna mais uma pessoa, ela é ali um objeto no joguete da relação, né? Como se fosse ali uma questão da raiva do casal. Também tem isso, né? Porque a criança fica com duas casas, tudo Exatamente, doido, em dobro. Difícil lidar. A raiva, o ódio vai para a criança, né? A criança fica ali. O que eu digo sempre para eles todos, eu faço assim speech para eles, eu digo, olha, o principal é não haver desrespeito entre vocês, entre o casal. Exatamente. Vocês têm que se respeitar, você tem que elogiar a mãe, você tem que elogiar o pai, tem que fazer o máximo possível para a criança se sentir amparada de todos os lados, não é? Exatamente. A mãe que lá a mamãe é boazinha, o papai é mauzinho, nada disso. Tem que pensar na criança. Eu fico feito uma... Não tem a maior cara de pau, eles me escutam. Eu digo, pelo amor de Deus, não fiquem... A pior coisa para uma criança é um pai e uma mãe brigando na frente deles. Aí é de lascar. Exatamente. É de lascar. Isso aí. As mocinhas ficam... As casadoras, estou vendo aqui uma com cara de mocinha, Gabriela Glathart. Eu acho que a Gabriela queria falar. Então, fale. Eu ia até questionar isso que a Tereza e a Cecília estavam falando, né, sobre intolerância às frustrações, se isso não foi um certo ganho para as mulheres, porque eu acho que por muito tempo a gente tolerou muitas frustrações e os homens sempre foram, de uma certa maneira, intolerantes a frustrações. Claro, né, muito duro no trabalho e tal, mas em relacionamento e com filho e tal, os homens já eram um pouco intolerantes a frustrações. Então, acho que para as mulheres, a gente ter se tornado um pouco intolerante a isso foi um ganho imenso. Um ganho enorme. Antigamente, as mulheres, quando trabalhavam, ficavam culpadas. Elas eram a culpa em pessoa. Como deixei o meu filhinho? Entendeu? Eu estava falando da intolerância no sentido da dificuldade de suportar as diferenças. A despeito de se é homem ou mulher, eu diria que a nossa contemporaneidade ela traz a marca, até porque foi um ganho para as mulheres, é verdade, e isso foi muito importante, e a gente ainda tem muito o que caminhar nessa direção, mas eu não sei bem qual o motivo, eu não tenho muita familiaridade com esse aspecto, com o aspecto sociológico, né, ou mesmo antropológico do problema, mas do ponto de vista analítico, pensando nesse assunto, eu acho que talvez porque haja uma certa confusão entre o que é o lugar da mulher e o lugar do homem, né? Não as atribuições de mulher e homem, mas o lugar. O que é uma mulher? O que é um homem? Essas perguntas que são tão enigmáticas e que a gente provavelmente jamais poderá responder, pelo menos não inteiramente, me parece que a vida contemporânea, com as exigências da contemporaneidade, com o fato de que é esperado, por exemplo, da mulher trabalhar fora, dentro e mais alguma coisa, e o homem, de certo modo, ser obrigado a ter muito sucesso, o homem e a mulher também, mas talvez até pela entrada das mulheres, uma certa disputa entre homens e mulheres no mercado de trabalho e entre homens e mulheres, né?
talvez isso, da vida contemporânea, tenha acirrado essa intolerância, né? Talvez, eu não saberia dizer se essa é a razão principal, mas eu diria que talvez seja uma das razões importantes, né? Claro que tem outras coisas, tem aí, de certo modo, uma certa perda, né? Da importância da figura imaginária do pai, não da função paterna, mas da figura imaginária do pai. E isso, de algum modo, afetou, né, o exercício da função paterna, seja por um homem, seja por uma mulher, né, que coloca no seu parceiro ou na sua parceira uma importância, né, na educação dos filhos. Não sei dizer. É um assunto que eu realmente tenho vontade de estudar mais, por isso que eu estou propondo a escola lacaniana como proposta para a próxima ciranda, a gente trabalhar essa questão dos corpos falantes e a problemática da segregação e do racismo. Porque, sem dúvida, o contingente das mulheres negras, né? Mulheres negras e pobres, a violência é exponencial, né? Se a gente fala de mulheres negras e pobres, a frequência da violência nesse ambiente é muito, muito grande. Esse livro é muito interessante, eu vou trabalhar ele para vocês da próxima vez, da Bell Hooks. É uma feminista negra americana. Você falou. Muito interessante essa mulher. Como é o nome dela? Bell Hooks? Bell Hooks. H-O-O-K-S. Tereza. Esse livro está em inglês? Não, português. Educação. Como é o nome do livro? Ensinando a Transgredir. Ah, tá. Você vai falar depois sobre ele? Boa. Tereza, isso que você falou entre o homem e a mulher, eu acho que o que inclui aí nessa intolerância à frustração também é essa rivalidade, né, que se criou entre os homens e as mulheres, né? Sim. No sentido das mulheres quererem esse lugar que é do homem, né? E aí entra talvez a questão paterna e que cai, né, nesse isso é uma consequência do feminismo. Né? Exatamente, dúvida. Parece porque que vai, até então as mulheres se calavam e os homens... E não é da mulher pegar o lugar do homem, não é disso que se trata, é uma outra... Sim. É ela alcançar algum espaço. Ela agora tem um espaço. Agora, muito desanimada quando eu fui pesquisar essas músicas, que é a periferia... É muito triste isso, né, Cecília? Gente, é chocante. E isso é uma forma de disseminar esse machismo, esse paternalismo, e é chocante. Isso está aí esperando. Como é que a mulher vai ter algum espaço com essas musiquinhas? Verdade. E eu fui olhar, tem ainda 100 músicas dessas, tem mais 100. Nenhuma feita por mulher. Não tem música dessas da periferia feitas por mulheres. Mas tem algumas MCs, sei lá das quantas. MCs. Acho que é MCs. Tem, a Emília está dizendo que tem. Tem sim, tem mulheres. Mas será que elas rebolam no baile com essa música? Não, exatamente, era isso que eu estava pensando. Mas elas fazem musiquinha também, Emília? Fazem. Então eu vou catar. Aquela não sei o que, quebra-barraco. Como é o nome daquela... Tati Quebra-Barraco. Agora eu lembrei. Tati engraçado, Quebra-Barraco. É uma gordinha. Eu não sei o nome dela. A Todinho, Nenê Todinho. Tem essa também, acho que é outra. Vou pesquisar. Fiquei tão chocada com essas músicas todas. Pois é. Meu Deus.
falando do poder dos homens. Todo poder. A coisa no imperativo, você vai casar comigo, você vai, não sei o quê, ainda vou casar com separação de bens, né? Não, comunhão total. Comunhão de bens. bens. Fiquei muito incomodada com essa bodega dessas músicas. Cara. Eu acho também que é uma desvalorização, né? Uma perda da poesia, dos relacionamentos. Eu acho que as coisas ficam muito cruas. De música eu estava falando com um paciente. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Eu estava falando com um paciente que, enfim, ele fez um comentário interessante, que ele foi a uma boate e duas garotas, e ele mais assim, reservado, mais tímido, duas garotas foram lá se roçar nele. E falou, pô, Tereza, não dá tesão nenhum. As garotas vieram se esfregar em mim. Uma pela frente e a outra por trás. Pode um negócio desse? Então, não sei. Não sei. Acho que eu estou ficando velha mesmo. Não, Tereza, não é que eu gosto de romance, sabe? Essas músicas, esses funks, não tem romance nenhum, não tem poesia, não tem... A Gabriela acho que não está gostando do que a gente está falando, não. Fala aí, Gabriela, fala aí, diz. Mais chocante na sua voz, Cecília, as músicas. As músicas ficam chocantes. Verdade. Mais chocante. Ficou mais chocante do que normalmente é. Provavelmente, Gabriela, mas acontece que tem garotas que fazem essas músicas também, então isso é impressionante. Tem várias que fazem. Eu fico impressionada, a banalização do erotismo, da poesia, do encontro, banalização do encontro. Não tem encontro aí, gente. Que encontro é esse? Mas a gente está desviando do assunto principal que a Cecília trouxe, que é importantíssimo. Enfim. Emília, você vai continuar muda. Não pode falar. Olha só, semana que vem a gente não vai fazer, né? A gente vai fazer na outra, é isso, Alexandra? A nossa proposta é essa? Que eu tinha entendido que a senhora ia fazer a próxima e a outra que fazer a próxima. Vou fazer a próxima, mas é a semana que vem? Que dia é essa, minha a gente acabou que não definiu como seria daqui para frente, né? Então vamos definir isso. Vamos porque fazer a de 15 ideia em 15. que a gente está vendo é de fazer quinzenal, né? Até o final do ano, porque estamos todas muito cansadas. Mas... E porque, eu não sei se a Emília vai fazer, eu não sei. Emília vai viajar. Nós vamos decidir, a gente avisa vocês. Tá bom. Então, a princípio, que é 15 dias, né? Isso. Então, tá bom. Beijo, meninas. Beijo, obrigada. Obrigada, Tchau, Alexandre. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todos. Bom final de semana. Beijo, boa noite, bom fim de semana. Bye, bye.